Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre a Sanepar e calcular o preço justo da ação, assim como o preço teto atual da ação preferencial da Sanepar. Lembrando que temos a ação da Sanepar aqui na carteira, hoje contamos com 350 ações preferenciais e a Sanepar tem um peso aí de cerca de 9%. Atualmente é uma das poucas ações aqui da carteira que não tiveram uma alteração muito relevante no preço. Faz um bom tempo aí que a Sanepar está nesse patamar de preço de 3,70, 3,80 e hoje vamos trazer aí um pouco da situação atual da empresa. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes, todos os investimentos que eu já fiz até o momento nessa carteira, que eu faço justamente aberta aqui no YouTube. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual da ação preferencial da Sanepar e o preço que está sendo negociado hoje é de mais ou menos R$ 3,77. Pegamos aí um patamar de mais ou menos um ano e notem que em geral a ação não variou muito, apresentou uma mínima de R$ 3,40 e a máxima de R$ 4,04 e basicamente não saiu muito do lugar pegando esse período aí de um ano. Hoje o dividend yield dessa ação é de cerca de 6,28%. Bom, e considerando a situação atual dessa ação, o P sobre VP apresenta uma média de mais ou menos 0,97 nos últimos períodos e hoje o P sobre VP está em 0,70, ou seja, nesse momento a ação da Sanepar está tanto abaixo do seu valor patrimonial quanto abaixo do P sobre VP médio, que é de mais ou menos 0,97. A empresa em geral vem apresentando bons resultados e esses resultados ficam na reserva do lucro, que é uma conta localizada no patrimônio líquido da Sanepar, ou seja, ao longo dos últimos anos o patrimônio líquido está aumentando, mas o preço da ação não está saindo do lugar. Com isso, esse indicador vem apresentando um valor bem interessante. Já o P sobre L, o preço sobre o lucro, basicamente a relação entre o preço da Sanepar e o lucro nos últimos anos, tem uma média de cerca de 7,11 e atualmente apresenta o valor de 5,04. Também é um excelente valor, em mais ou menos 5 anos a Sanepar gera de lucro líquido a cotação atual da sua ação, considerando o preço da ação atual e o lucro por ação atual. O lucro da Sanepar também vem crescendo ao longo dos últimos anos, porém, como eu já mencionei, o patamar de preço nesse período de mais ou menos um ano não saiu do lugar. Um fator que muitos investidores consideram negativo, e eu acredito que é um dos principais fatores que está afetando o preço da Sanepar, que não está evoluindo, é o payout. Notem que em 2018 o payout era de mais ou menos 50%, mas desde 2019 até 2022 o payout parou em mais ou menos 30%, ou seja, a Sanepar vem distribuindo o mínimo de dividendos de acordo com seu estatuto social. A empresa basicamente pisou o pé no freio dos dividendos, então esse lucro da empresa basicamente fica dentro da Sanepar, na reserva de lucro dentro do balanço patrimonial, e a empresa utiliza esses recursos para alavancar as suas atividades operacionais e não depender tanto de empréstimos de terceiros. Essa estratégia da Sanepar também é interessante. A empresa busca um crescimento mais orgânico, não dependendo tanto de empréstimos e mantendo a alavancagem da empresa numa situação mais confortável. Bom, outro fator que pesou um pouco aí na cotação da ação da Sanepar foram por conta das barragens, a crise hídrica que ocorreu principalmente aí no ano de 2021. Entretanto, olhando aqui a situação atual, apenas uma barragem não está com a sua capacidade de 100%, as demais estão aí bem cheias, apresentando um excelente volume de água. Esse fator que pesou muito aí durante o ano de 2021, a Sanepar precisou fazer rodízio no fornecimento de água. Nesse momento a situação já é mais confortável e realmente a crise hídrica passou. Por fim, calculamos aqui o preço justo da ação da Sanepar com base na fórmula de Benjamin Graham, onde utilizamos o lucro por ação e o valor patrimonial da ação para alcançar o valor intrínseco da ação. A fórmula basicamente é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. O lucro por ação hoje é de 0,74 e o valor patrimonial da ação é de 5,38. Com isso, o valor intrínseco atual da ação da Sanepar é de R$ 9,46. Porém, o preço, como eu já mostrei anteriormente, atualmente é de R$ 3,77, uma diferença favorável aí de mais ou menos R$ 5,69. A margem de segurança é de mais ou menos 151%. Já o preço teto? O preço teto basicamente é calculado com base nos dividendos e a empresa recentemente aí pisou o pé no freio na distribuição do seu lucro. Tem um payout de mais ou menos 25% nesse momento, considerando o lucro por ação de 74 centavos, o dividendo por ação é de mais ou menos 19 centavos. Com isso, o preço teto dessa ação
Sapri 4 atualmente de R$ 3,17. Porém, se o payout voltar para o patamar anterior, onde a empresa distribuía mais ou menos metade do seu lucro líquido aos seus acionistas, os dividendos chegariam aí a mais ou menos R$ 37 por ação e o preço teto seria de R$ 6,16. Para o cálculo do preço teto aqui, consideramos um dividend yield mínimo de 6%. Em geral, olhando a situação atual da Sanepar, eu diria que a empresa está apresentando bons resultados, porém não está distribuindo os seus lucros para os acionistas, está utilizando esses recursos para o seu crescimento próprio, ou seja, o lucro fica dentro da empresa e é utilizado para os investimentos da Sanepar, que em geral é a empresa responsável pelo saneamento no estado do Paraná. Bom, e pegando aí os resultados dos últimos períodos da Sanepar, a gente vê que essa estratégia vem dando certo, esse crescimento orgânico da empresa, diminuindo assim a quantidade de empréstimos de terceiros. Notem que ao longo dos anos as receitas da Sanepar seguem em crescimento, bem como o lucro líquido. Se pegarmos aí principalmente do ano de 2020 para cá, aos poucos o lucro líquido segue crescendo. Houve um pequeno declínio nesses últimos trimestres, mas se a gente pegar uma média dos últimos anos, a gente vê que aos poucos o lucro líquido da Sanepar também segue crescendo. E a tendência é que esse crescimento continue ocorrendo para os próximos anos, até porque a empresa atua em um setor muito importante, que é o setor de saneamento, vem continuando fazendo investimentos no setor e a geração de caixa da Sanepar também é muito favorável. A empresa gera caixa também muito rápido. Isso tudo são fatores que contribuem para esse crescimento ao longo dos anos e considerando a cotação atual, eu diria que essa ação está num patamar bem interessante, pensando aí no longo prazo. No curto pode ter essas distorções de sobe e desce, mas é aí que surgem as boas oportunidades de investimentos. Obviamente que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom, e no dia 3 de novembro de 2022, a Sanepar vai divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2022. Oficialmente esse trimestre se encerrou em 30 de setembro e quando a empresa divulgar ao mercado, vamos acompanhar e ver se vai estar dentro do que é esperado. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, eu peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.